Queridos, quero trazer novamente na nossa memória o que a palavra do Senhor nos ensina a respeito de quem é, afinal de contas, filho de Deus. Nós ouvimos ontem uma colocação de um grande líder espiritual dizendo que, afinal de contas, todos são filhos de Deus. Aí podemos aceitar coisas que a Bíblia caracteriza como abominável a Deus. Nós precisamos aceitar porque todos são filhos de Deus. Não é verdade isso. Queridos, vamos aqui, ó. Nem que eu diga uma coisa para vocês. Com toda convicção, com toda ênfase, se não estiver coerente com as Sagradas Escrituras, jogue no primeiro lixo que você encontrar. Ou qualquer líder da sua denominação, fora da sua denominação, qualquer líder, dizendo alguma coisa que não confere com as Sagradas Escrituras, que é a própria palavra de Deus, não dê atenção. Você pode respeitar essa pessoa, mas dar ouvido naquilo que ela está dizendo só por causa da posição importante dessa pessoa, significa que ela está com a verdade? A verdade é uma só. É o Senhor Jesus Cristo. E ele é revelado pela Bíblia, pela palavra de Deus. Todos somos filhos de Deus. O mundo todo mundo é filho de Deus. Não é segundo as Escrituras. Nós vamos ver aqui alguns textos que dizem a esse respeito. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, ele começa no versículo 13, é interessante. Porque se viverdes segundo a carne, o que é viver segundo a carne? Segundo o meu próprio pensamento, minhas próprias vontades, meus próprios sentimentos, naquilo que eu acho, aquilo que eu tenho vontade, sinto em mim. Isso é viver na carne. E todos nós estamos sujeitos a viver na carne. Porque aquele que é nascido da carne, e o que é nascido do espírito é espírito. E todo aquele que é nascido da carne, e nós sabemos muito bem a respeito disso, porque todos nós nascemos na carne, nós não éramos filhos de Deus. Nós não éramos filhos de Deus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz, eu citei João 3,6, olha o que o Senhor Jesus Cristo diz em João 3,3. E respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque filhos espirituais do diabo não entram no céu. Somente os filhos espirituais de Deus, que foram feitos filhos de Deus através do seu Filho, chamado o Senhor Jesus Cristo, pela cruz. Cruz é lugar de morte da minha natureza, não filho de Deus, e ganhando na ressurreição a natureza que é a própria vida do Senhor Jesus Cristo. Para que eu seja tornado filho de Deus, é necessário que eu tenha o Espírito de Deus no meu interior. Olha só esse texto. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, morte eterna. Mas se pelo Espírito, esse Espírito com letra maiúscula, Espírito de Deus, o Deus Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Agora, pois todos os que são
guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Portanto, quem não for guiado pelo Espírito de Deus, eles não são filhos de Deus. Por que agora essa pessoa quer enfiar na cabeça de milhões de pessoas dizendo todo mundo é filho de Deus? O que está por trás disso, queridos? Vamos continuando aqui. Versículo 16. O próprio Espírito, Espírito com letra maiúscula, é Deus Espírito, Espírito Santo. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito, espírito de qualquer pessoa, espírito, que somos filhos de Deus. Se não tiver o Espírito Santo, a pessoa não vai ser filho de Deus e nem vai poder dizer eu sou filho de Deus porque eu deduzi, porque o líder espiritual da minha religião, da minha denominação, disse que eu sou filho de Deus. Mas o que a Bíblia diz? Ora, se somos filhos, pode ser que não seja. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Muito bem. No livro de Gálatas, Gálatas capítulo 3, vamos ver o que a palavra do Senhor diz. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Ele diz assim, 3, 26. Quero conferir nas Sagradas Escrituras. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Você só é filho de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Se não houver fé em Cristo Jesus, na pessoa dele e naquilo que ele fez, foi o Senhor Jesus Cristo que nos fez filhos de Deus através da cruz. Senão nós não seríamos filhos de Deus. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Batizados em Cristo onde? Na cruz. Fomos incluídos em Cristo como filhos espirituais do diabo e fomos ressuscitados como filhos espirituais de Deus pela vida do Filho de Deus, Jesus Cristo, habitando em nós. Nós só somos filhos de Deus por causa da vida do Senhor Jesus Cristo no nosso interior, em quem creu que foi crucificado com Cristo e ressuscitado juntamente com Cristo. Senão não é filho de Deus, não. Segundo as Escrituras. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz: E porque sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Pode não ser filho. Se não tiver no interior dessa pessoa a habitação do Espírito Santo de Deus, e só a pessoa ganha a habitação do Espírito Santo de Deus na ressurreição juntamente com Cristo. Porque antes, quando nós fomos crucificados, nós não tínhamos habitação do Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo traz vida do Senhor Jesus Cristo, queridos. Nós tínhamos vida do Espírito? Tínhamos vida do Espírito como qualquer outra pessoa, mas não vida espiritual. Por isso Efésios 2:1 ele diz, vós estáis mortos em vossos delitos e pecados. Por quê? Porque o nosso espírito estava morto para Deus,
fomos vivificados, ganhando vida de Deus, tornados filhos de Deus pela habitação do Espírito Santo no nosso interior. Todas as pessoas nesse mundo, no pecado, na miséria, praticando imoralidade tal, abominação ao Senhor, tem habitação do Espírito Santo no seu interior? Fato que não. Não. Vamos lá em 1 João 3. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Todo mundo é filho de Deus? Não. Mentira. Olha ainda em 1 João capítulo 3, versículo 9 e 10. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Para ser filho de Deus, é necessário ter nascido de Deus no corpo de Cristo Jesus na cruz. Olha só agora. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ah, não tem filho do diabo, porque esse líder espiritual está dizendo que todo mundo é filho de Deus. Isso daí é a Bíblia dele. Você crê num líder espiritual? Você crê em mim ou crê na palavra de Deus? Não creia em mim. Creia na palavra de Deus. Eu sou pastor de igreja. Tem um grupo que congrega nessa denominação. Chama-se Igreja do Evangelho da Cruz, na cidade de Votorantim, estado de São Paulo. Eu digo para a comunidade, não acredita em mim. Creia na palavra de Deus. Se eu disser a palavra de Deus, fiquem firmados e creiam, porque vocês não estarão crendo em mim, estarão crendo na palavra de Deus. Olha só. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Quem vive pecando não é filho de Deus, não é regenerado, não foi justificado, não é salvo. Cristo não é a sua vida, a divina semente. Por isso que ele diz, aquele que tem a divina semente no seu interior não pode viver pecando, porque o viver pecando é próprio daquele filho do diabo e não dos filhos de Deus. Ah, essa palavra, irmãos. Queridos, essa palavra não dá ibope. Todo mundo quer. Jesus ama você. Você é amorzinho. Você é bonzinho. Como você é uma pessoa boa. Como você vai para o céu se você der uma oferta. Se você fizer alguma coisa na igreja. Se você der um prato de comida, você vai para o céu porque você é uma pessoa muito boa. Eu e você nascemos filhos espirituais do diabo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, de novo, se não nascer de novo. Nascer de novo é nascer em Cristo. Estar em Cristo. E não estar na igreja A, B, C, D, evangélicas, sei lá o quê. Estar em Cristo.
Ele diz em João 8,44: Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Os filhos espirituais do diabo são mentirosos, praticam abominação contra Deus, vivem no pecado, vivem na prática do pecado, escravos do pecado, dominados pelos pecados. Mas louvado seja o Senhor, Jesus Cristo veio cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo veio gratuitamente, oferecendo favor para quem não é digno, está perdido. Jesus Cristo, como Filho de Deus, nele atraiu todos os filhos espirituais do diabo condenados que praticavam abominação contra Deus. Relação sexual entre homem e homem, mulher com mulher, isso é abominação. Olha, em Romanos capítulo 1, leia Romanos capítulo 1, os capítulos todos, os versículos todos. É o que a palavra de Deus diz. Eu amo os pecadores, porque Jesus ama os pecadores. Mas ele não aceita os pecados do pecador, a não ser os pecados do pecador no corpo de Cristo Jesus, para justificá-los, perdoá-los e levá-los à morte para o pecado, mas também levá-los à ressurreição para uma vida santa, inculpável, uma vida consagrada ao Senhor. Um novo viver, 2 Coríntios 5,17, se alguém estiver em Cristo, é uma nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em João 1,12 diz, ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam o Senhor Jesus Cristo, ele, o Deus o Pai, lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, feitos filhos de Deus, porque não eram. Em Cristo fomos feitos filhos de Deus. Aleluia. Graça, graça sobre graça. Louvado seja o Senhor. Queridos, leia a Bíblia. Leia a palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Que há saída perfeitamente. A graça de Deus é só para o desgraçado como eu e como você. Há perdão, para aquele que sabe que está praticando aquilo que é abominável ao Senhor, que é contra a santidade de Deus, que está no pecado e precisa experimentar morte para o pecado e vida para Deus. Em Romanos 6,11, considerai os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É estar em Cristo. Em Cristo. Eu conheço pessoas que estão no pecado, praticam abominação contra Deus, mas está envolvidíssima com a denominação da qual defende, da qual se envolve. Mas que adianta? Que adianta? A velha criatura também faz coisa boa, muito boa. Mas só a nova criatura que percebe o seu pecado, confessa e deixa, alcançará misericórdia. Louvado seja o Senhor. Que Cristo seja a sua vida, a minha vida. E o Espírito Santo esteja revelando a mim e a você se realmente fomos tornados novas criaturas, salvos, filhos de Deus, selado com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Dê uma olhadinha na frutificação da sua vida. Pelo fruto, você conhece a árvore. Assim diz a palavra em Mateus 7. Louvado seja o Senhor.
Abraço amoroso a todos, queridos.